boa noite a todos. É um prazer muito grande a gente estar aqui hoje para a gente conversar um pouco, estudar, refletir sobre um momento específico que aconteceu na vida de um espírito que a gente tem na obra Paulo Estevam, Psicografia do Chico Xavier. É um exemplo que foi marcante, foi um chamado muito significativo. Mas quando a gente pensar nesse chamado que foi muito marcante, a gente deve lembrar também que todos nós somos chamados várias vezes ao longo do dia. É uma pessoa que pede uma ajuda, é uma pessoa que está ansiosa, é um paciente que chega com alguma dificuldade. E são as oportunidades que a gente tem de mudar o rumo da nossa história e fazermos alguma coisa diferente. Esses chamados são feitos o tempo todo, através das pessoas que estão aos nossos lados. Mas por que a gente pensou em fazer um estudo sobre esse episódio na vida de Paulo? A gente estava vendo uma mensagem, foi baseado em duas mensagens que a gente leu. E essa mensagem nos marcou muito, nesse livro Vinha de Luz, do Chico Xavier também, Psicografia de Emmanuel. Marcou tanto que a gente parou, pensou e achou que valia a pena estudar mais profundamente. Então, é tão bonita a mensagem que se eu tentar passar com as minhas palavras, não vai ficar do jeito que Emmanuel escreveu. Então eu vou ler para vocês um pedaço da mensagem que chama Para Isto. É uma mensagem que fala desses chamados que a gente tem na nossa vida. A mensagem fala o seguinte: porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Que aí começa, é uma carta de Pedro, né? E a mensagem vai falar sobre essa carta, que fala o seguinte: elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos. Tipo assim, a gente está aqui estudando, fazendo a nossa parte, frequentando a igreja, vindo aqui na reunião espírita, a gente não merecia sofrer. Porque, ao conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, ou seja, não merecer passar pelas dificuldades, candidatando-se à beatitude imperturbável. E ele continua: na apreciação de muita gente, os que oram não deviam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca, de um rei terrestre, doador de favores, devendo as bajulações recebidas, segundo as bajulações recebidas. Ou seja, recompensa quem faz alguma coisa por ele, como se Deus fizesse isso. Mas a situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade, de você ficar parado sem trabalhar, com isenção de responsabilidade. Todos os chamados ao serviço evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa de companheiros que neles confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor? Confiando sempre sem o mínimo sinal de solução do débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei de permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. Aí a gente para e pensa assim: lei de permuta? O que o benfeitor Emmanuel queria dizer com essa lei de permuta? E aí a gente acha a resposta na outra mensagem que a gente está baseando a nossa palestra de hoje, que, no meu entender, é uma das mensagens mais bonitas que a gente tem, mais profundas e que mais falam sobre esse intercâmbio mediúnico que nós estamos inseridos na lei de Deus.
Essa mensagem é muito bonita, está ali no livro Mediunidade e Sintonia, vale a pena depois ler ela como um todo. A gente vai ler um pedaço dela, para a gente entender essa permuta que fala que todos nós estamos inseridos. Chama intercâmbio e fala o seguinte: toda vez que um agrupamento de prece se reúne, observamos sempre, quer dizer, um grupo se reúne para fazer uma prece, observamos sempre rogativas e pensamentos elevados à esfera superior, na expectativa com que se congregam os companheiros encarnados na procura de reconforto. E respondendo, movimentam-se falanges de servidores. Não é um espírito que vai responder às nossas preces, são falanges de servidores, fraternos e amigos, estimulando as obras do bem para a alegria de todos. Porque toda vez que a gente faz uma prece, toda vez essa prece é atendida. Claro que Deus não fala com a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso. A gente não ouve a voz de Deus, porque a estrutura física nossa não permite que a gente perceba tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Mas a resposta chega através de uma pessoa, através de um acontecimento, através de algum fato na sua vida. Aquela resposta que você fez vai chegar até você. Porque aqui no livro mesmo está falando na mensagem: movimentam-se falanges de servidores. E não é só um. São ensinamentos novos que se derramam, informações iluminativas que descerram sendas edificantes, bálsamos para chagas abertas, remédios para enfermidades diversas, auxílios que se estendem à vida mental coletiva, bênçãos de consolação que refazem a esperança, socorro espiritual às dores comuns, amparo indistinto por resposta abençoada do céu às perguntas aflitivas da terra. Não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Você pede, eles formam um grupo de auxílio para você. Falanges te auxiliam, mas eles esperam alguma coisa em troca. Tanto quando você está se ligando aos espíritos benfeitores, quanto como quando você está se ligando aos espíritos de uma classe inferior. O nosso pensamento e sintonia atraem aqueles semelhantes a gente. Porque quando a gente está numa casa igual agora, pensando e estudando sobre as leis de Jesus, sobre os ensinamentos de um Cristo que está no alto da escala evolutiva, porque a gente sabe que a gente nasce simples e ignorante e vai fazendo nossa trajetória evolutiva, até que no topo, todos nós, até aqueles que já erraram muito, serial killer que estão lá na prisão, um dia vão ser espíritos perfeitos. E dentre os espíritos perfeitos, nós temos, segundo o caminho da luz do Emmanuel, os anjos, os arcanjos e os cristos. E um desses espíritos crísticos encarnou para nos dar um exemplo. Então, quando a gente está aqui hoje, numa quarta-feira, estudando sobre esses ensinamentos do Cristo, as falanges que estão perto da gente são falanges que se movimentam para o nosso bem. Mas se a gente sair daqui e for ali no bar, logo depois aqui, sai daqui, vai ali no bar, tomar cerveja, conversar com os amigos, vocês acham que, por exemplo, um Dias da Cruz, que está aqui com a gente, ou um Bezerra de Menezes vai com a gente para o bar? Não. Então, as falanges que a gente se movimenta e que estão no intercâmbio mediúnico com a gente, são aquelas com as quais a gente se afiniza. O lavrador planta sementes e recolherá os frutos. O lapidário auxilia a pedra que lhe retribui mais tarde com sua beleza e brilho. O idealista sofre a tortura do sonho para contemplar um dia o prêmio da realização. E nós, que tanto temos recebido de Jesus, o que oferecemos em troca?
excedemos de nós mesmos em honra do amor pelos benefícios com que o Senhor nos ampara e levanta. Não alimentamos qualquer dúvida. A mensagem divina pede a resposta humana. Pede a resposta humana. O progresso universal em todos os tempos é obra de intercâmbio. Como que Deus responde para a gente? Como a espiritualidade superior responde para a gente a essas preces rogativas e aflições? Não está passando. E aflições do nosso dia a dia. A pedagogia divina é um pouco diferente do que aquela que a gente pode imaginar, que a gente está acostumado, pode imaginar não, que a gente está acostumado aqui na Terra, porque é assim, a pedagogia divina funciona da seguinte forma: Deus e os benfeitores espirituais sondam dentro da gente os nossos sentimentos, desejos, vontades mais íntimos, aqueles que a gente provavelmente nem queria ter, aqueles que às vezes a gente esconde da gente mesmo, que a gente nem acha que tem aquele defeito e está lá guardado dentro da gente. Ele sonda tudo isso que a gente tem. E sabe o que ele faz? Movimenta as circunstâncias, as pessoas, as coisas que precisam de acontecer ao nosso redor, para que a gente possa corrigir aquele defeito na gente mesmo. Por exemplo, uma pessoa que é muito egoísta, vão surgir oportunidades de vida, de trabalho e de pessoas ao redor delas que ajudem essa pessoa a corrigir o egoísmo. Uma pessoa que é muito avara, que gosta muito do dinheiro e guarda o dinheiro com ela mesma. Os espíritos benfeitores e a lei divina vai fazer com que as pessoas, as oportunidades, os trabalhos que vão aparecer, os necessitados, os que precisam de ajuda, os familiares sejam os melhores possíveis para corrigir aquele defeito que você precisa de corrigir. E o que acontece quando corrige aquele defeito que você precisa? Mudam as circunstâncias, as pessoas, o trabalho, as coisas na sua vida, para que você possa corrigir outro defeito, porque são vários que a gente tem que corrigir, né? Então é assim que funciona a pedagogia divina. E dentre dessas necessidades da correção da pedagogia divina com essas pessoas ao nosso redor e com esses acontecimentos ao nosso redor, nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente imagina que seja melhor. Muitas vezes vão passar pelos rios das lágrimas, com poucas flores, com muitas necessidades, porque é o melhor para a sua evolução espiritual, para a nossa evolução espiritual. Então, toda vez que a gente estiver passando por uma dificuldade, a gente deve parar e pensar o que aquela dificuldade vai ajudar a nos melhorar. Em vez da gente pensar e pedir apenas para os espíritos amigos tirarem aquilo de perto da gente. E a história que a gente vai contar hoje sobre Saulo de Tarso é uma pessoa que vivenciou esse momento decisivo. Saulo de Tarso era um homem da lei, vamos dizer assim, como se fosse agora um juiz de direito, né? E misturava um pouco o cargo também com um sacerdote. Então, ele tinha essas duas funções, era uma função só. Ele foi criado numa família rica, com muito conhecimento, e tinha tudo aquilo que a gente pode imaginar que seja melhor para a gente na vida. Porque ele tinha todas as regalias materiais, intelectuais, possíveis para aquela pessoa naquela época. E Saulo, muito envolvido no sinédrio, com essa parte jurídica e tudo mais, ele era um amante total da lei mosaica. E ele era um defensor da lei e fazia tudo dentro dos padrões certos e esperava que um dia viesse um Messias. Ele vivenciava isso. E ele realmente seguia as coisas do padrão mais certinho possível. O Saulo
um dia se apaixonou perdidamente pela sua noiva espiritual, Abigail, uma jovem de mais ou menos 20 anos, meiga, doce, diferente da personalidade forte de Saulo, se apaixonou por ela. Abigail era órfã de mãe, perdeu o pai também, e o irmão, a história é muito bonita, né? A maioria que já deve ter lido, se não leu, corre para ler, porque vale a pena. É esse livro daqui, né? Paulo Estevão. Paulo Estevão era assim, eu devorava o livro. Aí entre um paciente e outro, quando o paciente chegava atrasado, eu ficava lá, lendo, para não conseguia parar de ler. E vocês vão ficar desse jeito mesmo. É um livro assim, que você se envolve de tal forma que você não consegue parar de ler. Então o livro fala muitas coisas. A gente vai falar só um resuminho para a gente poder chegar na parte que a gente quer do livro, que é mais ou menos de um terço, da metade do livro, mais ou menos da metade para frente. Mas o que aconteceu? O Saulo se apaixonou por Abigail, como a gente falou, ela era órfã, né, de mãe, perdeu o pai, e o irmão dela, ela não sabia onde estava, porque aconteceram algumas coisas e o irmão se perdeu quando ele foi preso, ele se perdeu, foi vendido, virou escravo, um monte de outras coisas que aconteceram na vida dele, que o livro fala melhor. O irmão dele se chamava Gesiel. O irmão dele um dia teve a oportunidade de conhecer, ele era muito religioso, uma pessoa boníssima, um espírito altamente evoluído, e teve a oportunidade de conhecer Jesus, não pessoalmente, de conhecer os ensinamentos de Jesus, e se tornou cristão, divulgador da mensagem de Jesus e tudo mais. E aí o Saulo começou a ouvir aquelas histórias sobre cristãos que estavam defendendo um mestre, né? Que segundo Saulo, que era do Sinédrio, era do alto cargo, era um juiz de direito de alto nível, os iguais a ele tinham condenado esse senhor que eles estavam seguindo, Jesus, a ser morto na cruz, que era uma morte infame. Então, para Saulo, que não conhecia a história de Jesus profundamente, Jesus era um carpinteiro que tinha morrido na cruz. E aqueles seguidores dele eram revolucionários que estavam contra a lei mosaica que ele seguia. Então, como ele era um defensor religioso, profundo e estudioso, ele começou a perseguir os cristãos com toda a sua força, porque ele queria que fosse feita a justiça que ele achava, que ele julgava, que era impossível um carpinteiro ser o Messias. E nessa perseguição, ele acabou, a noiva dele era louca para reencontrar o irmão que tinha sido perdido, que era Gesiel. Era doida para encontrar Gesiel. E o Saulo estava imbuído nesse intuito de encontrar o irmão dela realmente. Só que quando ele se tornou cristão, Gesiel trocou de nome. Passou a ser chamado de Estevão. Como o Saulo não conhecia Gesiel, ele começou a ouvir várias histórias sobre esse Estevão. E era um dos maiores divulgadores do cristianismo. Então Saulo colocou toda a sua força para prender o Estevão e matar o Estevão apedrejado. Quando Abigail foi convidada, porque ela era noiva de Saulo, quando ela foi convidada e ela teve que ir presenciar o apedrejamento de Estevão, ela bate o olho nele, ela chega já no final do apedrejamento e fala assim: meu irmão, é Gesiel. Aí Saulo, sem saber o que fazer, ele já estava agonizando, manda tirar ele dali como se ele já tivesse morrido, não tinha morrido, levou numa sala separada, e Gesiel fala as últimas palavras para Abigail. Dentre elas, ele fala que toda essa força que ele percebia em Saulo, toda essa vontade de encontrar o Messias mesmo, no dia que ele descobrisse, ele estava morrendo por conta dessa condição judicial de Saulo.
O dia que ele descobrisse que esse Jesus era o Messias, que ele ia usar toda essa sua força para o bem. Só os espíritos evoluídos conseguem fazer isso, né? Eu fiquei pensando outro dia, quando estava estudando sobre isso. Já imaginou, por exemplo, a gente nem sabe como está agora, às vezes está anos-luz na nossa frente, mas vamos pensar assim, um Hitler da vida, que a gente sabe que cometeu vários erros, né? Tinha uma capacidade de oratória, de convencer as pessoas enorme. Ele tinha um carisma e essa capacidade incrível. Vocês já imaginaram quando ele usar toda essa sua força para o bem? Porque ele vai ser um espírito perfeito. Um dia ele vai ser um Cristo. Imaginem quando ele usar toda essa sua força e capacidade de oratória para isso. Então, o Saulo vê, né, o irmão dela desencarnar ali na frente dele. E quando desencarna, ele pensa assim, eu não vou ter condições de continuar esse meu noivado. Como que eu vou continuar o noivado? Eu matei o irmão dela. O irmão era tudo que ela queria na vida. Ela viu que eu matei, eu fiz tudo para ele morrer. E como é que eu vou continuar esse noivado? Então ele acaba o noivado, a Abigail fica tristíssima, assim, né? Muito triste mesmo. Mas aí, meses depois, ele vê que ele não consegue ficar longe dela. E resolve procurar a Abigail de novo, para refazer o noivado, esquecer aquilo tudo e seguir para frente. Quando ela chega para tentar, ele chega para tentar refazer toda a história da vida dela, ela estava muito doente. Ela tinha se convertido ao cristianismo e estava nos estertores finais da vida dela. Então é a partir desse momento que a gente vai falar sobre a trajetória de vida do Saulo de Tarso. Que se a gente fixar o nosso olhar, que a gente tem mania de tirar fotos, como diz o Haroldo Dutra Dias, uma palestra dele. A gente vê uma pessoa errando muito, tira aquela foto. E às vezes milênios já se passaram. A pessoa já corrigiu tudo aquele erro, ainda que sabe, está muito mais evoluído que a gente. E a gente está fixada lá, naquela foto que a gente tirou. Um dos exemplos que a gente tem é Judas, né? Que reencarnou depois, a gente tem notícias de uma das pessoas que a gente tem notícias da reencarnação. Judas reencarnou depois de novo como Joana d'Arc, médium, e hoje está anos-luz na nossa frente. E a gente até hoje ainda malha Judas, não tem isso de malhar o Judas, de fazer isso, de fazer aquilo. Toda a gente quer falar que a pessoa traz, você fala, o Judas, e ele, ó, à nossa frente. Então a gente tem esse hábito de tirar fotos. Se a gente fosse tirar uma foto do Saulo nessa época, a gente veria o Saulo como um perseguidor ferrenho dos cristãos, impiedoso, que perseguia, matava a tal ponto que teve um êxodo. As pessoas fugiam de lá, fugiam apavoradas, com medo dessa personalidade firme, forte, altamente inteligente. Porque a gente, quando a gente vai olhar aquela pessoa, a gente não tem o mesmo olhar dos espíritos evoluídos, que conseguem extrair aquele ouro de onde a gente só vê cascalho. Eu lembro, por exemplo, de mães que chegam lá no meu consultório, aquela criancinha birrenta, chorando, que esperneia, e você fala assim, meu Deus, que birra que essa criança está fazendo. Aí a mãe chega para você e fala assim, doutora, sabe o que é? Ela está tão cansada hoje, ela passou um dia no colégio, depois saiu, nem comeu. Ela fala com tanto carinho que você começa a enxergar aquela criança de uma forma diferente. Eu tenho uma paciente, né, no meu consultório, ela é boa, gente. Boa pessoa, você tem vontade de atender. Que pessoa boa. Ela só fala coisa boa, só tem aquele sentimento que dá uma empatia com você. E ela tem um filho que é viciado em drogas, já tirou tudo dela. Cada semana que ela vai lá chorando, dá pena dela. O filho tira até botijão de gás, já roubou televisão, já roubou tudo. Aí ela vira para você e fala assim, doutora, ele é tão bom. Se a senhora visse, ele é tão bom.
Ele ajuda todo mundo, ele faz só coisa boa. Ela só vê o bem. Ela fala tanto bem dele que eu gosto dele. Você gosta dele de tão bem que fala, porque consegue ver aquele potencial que tem. A mãe de uma pessoa presa que cometeu um crime bárbaro chega lá na prisão com amor, porque consegue ver coisa melhor que a pessoa tem. E o olhar de Jesus é assim, um Espírito perfeito, um Cristo. Consegue ver na gente aquilo que a gente nem sabe que um dia a gente vai ser. E Jesus conseguia ver em Saulo, Paulo. Porque quando Saulo se converte ao cristianismo, que a gente vai falar desse momento, ele passa a se chamar Paulo. Quando a gente via só barbaridade, e só nesse momento do livro você fica assim, impossível a pessoa fazer tanta coisa assim. É impossível. Jesus via nele o maior divulgador da Boa Nova. É o olhar de quem ama. Porque a pessoa inteligente consegue pegar uma fruta, por exemplo, um morango. Sabe, o morango não tem aqueles monte de pontinho no morango, que são as sementes? A pessoa consegue pegar um morango e ver, olha, cada pontinho desse é uma semente. E isso é a inteligência que faz você ver. Não é só um pontinho, é uma semente. Cada morango tem várias sementes. A inteligência. E o que o coração vê? Olha, cada semente tem vários morangos. Lá na frente. Vê lá na frente. Essa visão amorosa a gente exercita. Em pequenas dosagens ainda. Como mães, como pais. É esse pequeno exercício. E um dia nós vamos conseguir passar esse sentimento de mães e pais, de amor profundo, para a humanidade. Você vai conseguir amar mesmo aquele que você nem conhece, ou melhor, aquele que te trata super mal. É essa visão dos espíritos superiores que a gente ainda não tem. Então era essa visão que a gente tinha de Saulo naquele momento. Aí o Saulo chega perto dela para falar que a gente devia refazer o nosso noivado, Abigail. A saudade profunda que eu senti de você, saudade tão grande. Aí Abigail estava nos momentos finais da vida. Vira para ele e fala assim: Saulo, ontem eu sonhei com meu irmão. Eu vi o Gesiel. E ele me falou duas coisas. A primeira é que hoje eu vou desencarnar. Claro que não falou desse jeito, né? Falou assim: hoje eu vou morrer. Mas a segunda, ele pediu para te falar que Jesus te ama muito. E por isso que a gente explicou antes o que significa um amor de um espírito superior. É esse amor que a gente já tem pelo filho, de querer fazer tudo. Você dá a vida para o filho não sofrer. Esse amor, ele te ama. Não é que eu acho que é muito mais que isso, né? A gente fala que é esse que é o máximo que a gente tem assim, de sentimento dentro da gente, mas é muito maior que isso. Esse sentimento ele tem por você. E desencarna. Como você se sentiria vendo na sua frente a sua noiva, que você depositou todas as esperanças de construir uma vida ao redor dessa pessoa, de ter filhos e toda aquela história que a gente imagina da vida nossa, morrer na sua frente? Ele quis fazer justiça. Ou melhor, ele quis se vingar. Porque a justiça divina já está sendo feita. Só que a justiça divina não é essa justiça que a gente está acostumado. Porque a lei de justiça que a gente conhece, no livro dos Espíritos, eles falam para a gente, chama lei de justiça, amor e caridade.
é a misericórdia junto. Não é separado, é uma lei só, não são três. Está unida a lei de justiça com a lei de misericórdia. Por exemplo, num dos livros contam pra gente que veio um espírito que tinha vários débitos em outras vidas, com a provação de perder um braço, mas atuou tanto no bem que perdeu o dedinho. No livro Voltei, conta pra gente uma outra história muito interessante. Um encarnado, desencarnou, né? Quando ele desencarnou, ele foi recebido, sabe por quem no mundo espiritual? Bezerra de Menezes veio recebê-lo. E aí juntou junto com a caravana de todos que Bezerra de Menezes ajudou a resgatar. Imagina a gente ser recebido por Bezerra de Menezes. Eu acho que eu caí para trás. Eu caí para trás se eu vi o Bezerra de Menezes me ajudando. Mas esse mereceu receber o Bezerra de Menezes. Quando ele estava, a caravana estava passando para chegar no lugar onde eles estavam sendo levados, esse espírito que tinha desencarnado ficou apavorado e disse: meu Deus, não mereço, eu não mereço, eu matei uma pessoa. Quando eu li, eu falei assim: ele deve ter matado em outra vida, né? Não deve ser isso que ele quer dizer. Claro, não deve ser isso. E era. Ele tinha mesmo matado o Bezerra de Menezes. Aí os outros que estavam lá: não merece, aqueles que estavam perto do umbral onde eles estavam passando, atravessando uma ponte. Aí o Bezerra de Menezes chama ele e fala assim: não, espera, você matou mesmo. Eu falei assim: nossa, não é possível, você matou mesmo. Mas depois que matou, você se arrependeu, porque não basta só se arrepender, e você trabalhou tanto no bem que mereceu ser recebido pela gente por Bezerra de Menezes. Claro, né, não conta isso no livro, que mais pra frente ele deve, pode ser até que não, mas a gente imagina, pode ser que reencarne junto com esse espírito que ele matou, pode ser que tenha uma vida ou com outras pessoas para ressarcir esse erro, mas ele trabalhou tanto no bem que ele mereceu ser recebido por Bezerra de Menezes. Então, que lei de justiça é essa? Quando a gente está na reunião mediúnica, o espírito chega pra gente, uma vez aconteceu isso, e falou com a gente assim, lá no Garcia, falou com a gente assim: eu quero justiça, eu vou fazer justiça com a minha mão, mas com aquela raiva mesmo. Mas você não quer justiça, porque a justiça já está sendo feita. Você pode nem querer a justiça, ela já vai ser feita por conta da sua consciência, porque nós estamos dentro dessa lei, que é uma lei divina, é uma lei. Você quer vingança, o que você quer é a vingança, que quando a gente vai exercer com as nossas próprias mãos, querendo que o outro passe exatamente aquilo que a gente passou, a gente vai cair nos mesmos erros que ele caiu, e vamos nos incluir na lei divina que vai vir para a gente também. Mas o Paulo não sabia nada disso, e queria, porque queria a justiça segundo ele, que a gente chama aqui de vingança, porque a desforra nunca apaziguou o coração de ninguém. Uma mãe que perde um filho e vê o assassino preso não consegue apaziguar a saudade do filho que partiu. Saudade momentânea que os nossos olhos físicos não conseguem ver. Mas ele tinha perdido a noiva e estava com esse afã de pegar a pessoa, porque a gente encontra culpados pela dor que a gente precisa de passar, para a gente aprender caminhos novos. A dor é um direcionamento assim: você está errado, você fugiu do caminho, que é o caminho certo. Se você não fugir, você vai direto até a angelitude. Você fugiu do caminho, a dor vai te ajudando, vai para lá de novo, vem para cá de novo, vai para lá de novo, para te colocar no caminho certo. E a dor surgiu para ele ver que esse caminho de perseguição, matança e perseguição aos cristãos estava errado. Bem, nessa vontade dele de encontrar um culpado, ele culpou quem? Quem tinha
feito com que Abigail se tornasse cristã, que chamava Ananias. Então ele soube que Ananias estava em Damasco. E ele resolveu que ele queria ir para Damasco fazer a vingança. Ele queria acabar com Ananias. E para ele acabar, destruir, matar, se vingar, apertar o pescoço, estrangular com as próprias mãos de tanto ódio que tinha dentro dele, ele fez de tudo para conseguir as cartas, os papéis, os documentos necessários. Se imbuiu de todos aqueles documentos e foi para a viagem a Damasco, junto com alguns amigos e alguns servidores, para encontrar Ananias. Porém, quando ele estava no meio da viagem de Damasco, acontece um fato inusitado, que a gente vai pegar um pedacinho do texto para a gente ler, porque é Emmanuel. E vocês vão ver que não tem jeito da gente contar com as nossas palavras um texto tão bonito. Olha só. Na véspera da chegada, a Damasco, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Porque a gente já estava estudando aqui, a gente já sabe como que Deus faz as coisas para a gente mudar. Modifica as circunstâncias, as pessoas e as coisas ao nosso redor. Paulo estava indo a Damasco com servidores e começou a pensar em toda a sua vida. Ele não queria pensar. Vocês vão ver aqui no texto, ele vai falar isso. Ele não queria, mas forças, eu já estou lendo até a palavra, ele vai falar aqui agora, quer ver? Forças secretas impunham-lhe profundas recordações. Era a ação do mundo espiritual sobre aquela pessoa, tentando fazer com que ele mudasse e prestasse atenção. Ele começou a lembrar de tudo, desde a sua infância, tudo que ele passou, o sucesso que ele passou, a preparação que ele passou, até a perseguição aos cristãos e a morte de Estevão. Ele se esforçava para não lembrar, mas os pensamentos vinham constantes e ele não conseguia parar de pensar nessa fase da vida dele. Passava em revista os primeiros sonhos de juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Desde a adolescência que ele encarecia a paz interior. Porque a gente acha que a gente quer a felicidade. E a gente acha que a felicidade são as coisas materiais. Mas quando a gente tem as coisas materiais, a gente percebe que o que a gente quer mesmo é a paz. E no livro dos Espíritos perguntam: é possível ser feliz? Qual a felicidade possível? Eles falam: do ponto de vista material, a posse do necessário. E do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então o que ele buscava era paz interior. Ele tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Mas onde encontrar aquela serenidade? Onde encontrar aquela serenidade que desde tão cedo for objeto das suas mais íntimas recordações? Os mestres de Israel preconizavam para isso a observância integral da lei, mas isso era tudo que ele fazia. E ele não conseguia encontrar essa paz. E o que deixou ele mais, foi um fato mais marcante para ele, foi que quando ele perseguia os cristãos e os cristãos estavam morrendo, ele via nos olhos das pessoas que estavam morrendo a paz que ele buscava. Aí, uma das vezes que ele conheceu Estevão, e ele não sabia ainda que Estevão era irmão da sua noiva, não sabia que Estevão era Gesiel, eles estavam assim num agrupamento muito simples. E nesse agrupamento eles chegaram para ver o que estava acontecendo. O Saulo chegou para ver o que estava acontecendo, viu que era uma reunião muito simples e o Estevão estava falando, e eles dialogaram e conversaram. E Estevão foi extremamente superior em inteligência. Esse diálogo está relatado no livro. Então ele pega e fala assim: eu podia até pensar que eles ficam serenos assim com essa paz porque eles não são inteligentes. Eles não têm conhecimento, então
ser por isso, mas aí ele lembrou que Estevão era uma inteligência brilhante, que ele tinha tido a oportunidade de conversar. Então falar que o Estevão era ignorante não era possível. E ao mesmo tempo, quando Estevão morreu apedrejado, tudo que o Saulo queria era ter aquele sentimento de paz que aquele homem estava tendo. Nenhuma revolta. Quando esses sentimentos ficaram mais fortes dentro dele e ele já quase não conseguia respirar de tamanho peso em sua mente das coisas que ele estava pensando, ele vê um sol, como está relatado. Não é uma luz. Um sol na sua frente. Dizem, no livro fala, que o sol foi tão intensa, essa luz foi tão forte, que ele caiu do cavalo, o cavalo se assustou, caiu do cavalo. Os amigos que estavam perto dele perceberam a luz, mas não o diálogo. O diálogo só ele viu, porque ele viu um espírito crístico que se deixou ser visualizado em todo o seu esplendor. Porque a gente, como médium, a gente já viu espíritos luminosos. Uma vez eu estava numa casa espírita lá de Juiz de Fora, eu vi um espírito brilhante e assim, iluminado, que me marcou profundamente. Mas ele viu um Cristo. Aí eu fico imaginando o tamanho dessa luz, que foi relatada como um sol. Ele cai, perde a visão por alguns momentos, na verdade perde por dias, mas eu estou querendo dizer nesse momento específico, e ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões. Aí Saulo pega, cai de joelhos e fala assim: Senhor, que quereis que eu faça? A gente pensa assim: eu se fosse visse Jesus, né? Eu também ia fazer isso. Não é bem assim. Essa mudança, ver Jesus nesse esplendor espiritual, significava que ele estava errado em tudo aquilo que ele pensava. Saber que Jesus era realmente o Messias significava que ele tinha matado centenas erradamente. E aí, no livro ele ainda fala mais um pedaço pra gente. Ele fala assim, ó. Deixa eu ver se eu acho esse pedaço. Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida, em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade. Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas. Ele não fala assim: Jesus, agora que eu sei que é você, a partir de hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Não, ele fala: que quereis que eu faça? A gente tem outro exemplo de quem já viu Jesus, teve a oportunidade de ver Jesus e teve uma conduta diferente. Foi Públio Lentulus, naquele livro, há 2000 anos. Públio Lentulus era pai de uma das encarnações de Chico, que era filha dele, Chico Xavier. Então, ele conta, Chico estava com uma doença de pele, provavelmente lepra naquela época, e o pai dele, era alto cargo também, foi procurar Jesus, mas não tinha humildade e não teve a coragem de pedir ajuda. Nas palavras dele, chega Jesus perto dele e Jesus fala para ele: você me segue agora ou daqui a 2000 anos? E o que ele escolheu? 2000 anos. Paulo fala: que quereis que eu faça? E a gente tem outros exemplos. Uma vez na minha vida aconteceu isso. A minha filha ia fazer uma cirurgia. E aí
Uma médium muito ostensiva em Juiz de Fora, a Sueli Caldas Schubert, virou para mim e falou assim: pode ficar, depois de uma palestra que eu fiz lá no Centro Espírita dela, ela virou: você pode esperar um minutinho, que eu tenho um recado do meu mentor, que é o Dr. Almada Horta, e sobre a cirurgia que a sua filha vai fazer. Eu falei: claro que eu espero, né? Esperei. Ela virou para mim e falou assim: olha, você pode ficar tranquila, na cirurgia vai correr tudo bem. O doutor Gil Horta está aqui comigo, o doutor Murilo Neto, e eles estão falando que eles vão estar presentes na cirurgia, vai dar tudo certo. Eu falei assim: nossa, graças a Deus. Falou várias outras coisas. Aí eu cheguei em casa, falei com meu marido: nossa, falou isso. Aí no outro dia, eu morrendo de medo da cirurgia de novo. Tinha me falado que ia dar tudo bem, que eles iam estar lá. Eu encontrei de novo com ela. Minha filha foi fazer fluidoterapia lá. Ela deu psicofonia. Ele falou através dela e falou comigo assim: você pode ficar tranquila. Eu falei outro dia com a Sueli, eu vou te falar de novo. Vamos estar na cirurgia, vai dar tudo certo. Eu saí de lá toda confiante, virei para o meu marido: eu acredito que ele falou isso de novo. Nossa, que bom. No outro dia, eu morrendo de medo de novo da cirurgia. E vocês não acreditam. Falou a terceira vez. A terceira vez que falou, eu falei assim: é muita cara de pau minha não acreditar. Porque a gente acha que quando a gente quando a gente vivenciar uma situação dessa, aquilo vai vir com uma certeza absoluta, e às vezes a gente descobre que não é. A fé e a certeza que a gente tem, às vezes, é vencida pelo medo de uma mãe, medo de um sentimento que às vezes ainda é maior do que a nossa própria fé. Mas Saulo viu Jesus e fez diferente. Ele falou: Senhor, que quereis que eu faça? Disposto realmente a fazer o que Jesus pedisse. E vocês acham que Jesus pediu o quê? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar, você vai fazer agora isso, você vai lá, vai conversar no cinema. Não. Porque a pedagogia divina é diferente. Nesse momento dessa conversão de Saulo, a maioria de nós fica preso entre dois sentimentos quando a gente descobre que errou. O Haroldo explica isso muito bem numa palestra que ele fala: a gente fica preso em dois sentimentos. O de culpa. Imagina Saulo preso na culpa das centenas que ele tinha mandado prender e matar. Não ia conseguir andar mais. Não ia mais conseguir viver, não ia mais conseguir fazer essa mudança interior, não ia mais conseguir ser tão útil quanto ele foi nessa vida. E o outro sentimento, o apego, que é um dos sentimentos mais fortes na gente encarnado. A gente tem apego, segundo Haroldo, até um sapato velho. A nossa bolsa, imagina, a gente quando esquece a bolsa, a gente fica doido em casa, né? Você vai para um lugar, esquece a bolsa com tudo que você tem dentro. Ele falou assim, ele fala pra gente, o Haroldo, que é como se você estivesse deletando a sua agenda. A partir da sua desencarnação, por exemplo, mudou tudo. Você não tem mais a palestra que está agendada no outro dia, seu consultório está vazio, você não tem. Que consultório? Que medicina? O que você tem para fazer mais? Sua agenda é zerada. E a gente tem que fazer uma mudança rápida, porque a crise da morte é um momento passageiro. Mas o apego a pessoas, a sentimentos e a coisas é muito forte. E esse espírito foi esse exemplo. Jesus vira para ele e fala assim: eu quero que você vá a Damasco. Lá você vai saber o que fazer. E Saulo ficou cego alguns dias, foi a Damasco, ficou lá numa pequena hospedaria, cego, sem enxergar nada. De repente vai Jesus, na psicologia divina, na pedagogia divina, vai até quem? Ananias. Vira para Ananias, um espírito tão evoluído que recebia ordens diretas do Cristo. Fala para Ananias assim: Ananias, eu quero que você vá até Saulo para curá-lo da sua cegueira. Diz Haroldo que a Ananias deve ter pensado assim: Jesus, assim, esse Saulo, por acaso,
É aquele que está vindo querendo me matar, me perseguir os cristãos, né? Jogando pedra, matou Estevão e tudo mais. Jesus, é esse mesmo. Não, só para ter certeza, né? Que é esse que o senhor quer que eu vá encontrar. É a pedagogia divina. Ele vai, lógico, obedece Jesus, chega lá, Saulo está cego, não sabe quem está entrando. Ele entra, aperta a mão de Saulo, fala que ele estava ali para ajudá-lo. E Saulo pergunta para ele o nome e ele fala Ananias. E Saulo entende na hora, o que Jesus queria ensinar para ele. Saulo começa a chorar, faz uma prece, sente como que escamas que caem dos seus olhos, recupera a visão e vai trabalhar com afinco. Muda seu nome de Saulo para Paulo. Vai trabalhar com afinco, redireciona a sua vida e perde tudo. Tudo. Perde tudo. Quando ele tinha perdido tudo que a gente considera o tudo, amigos, trabalho, família, tudo. Quando ele se sentiu mais sozinho, ele foi dormir dentro de uma caverna. Não tinha o que comer, não tinha o que fazer, não tinha mais a quem recorrer. Só tinha o ideal queimando forte no peito. Jesus manda para ele, através da pedagogia divina, a sua noiva Abigail. Porque só o amor consegue transformar realmente a gente. Nos momentos nossos difíceis, a espiritualidade superior vai mandar várias Abigais. E a Abigail primeiro escuta todas as queixas e lamentações, porque é assim que o amor faz. E depois dá um roteiro do que o Paulo devia fazer para tornar a sua vida, para retomar a sua vida no caminho correto e seguir Jesus. Primeiro conselho: lava seus olhos nas águas do amor. Ama todos, ama qualquer pessoa que chegar perto de você. Trata com esse sentimento de compaixão, de amor sincero, e ama como seus filhos toda a humanidade. Esse é o conselho mais importante e primordial em qualquer etapa da sua vida. Ela fala para ele. Mas ama trabalhando. O segundo conselho: trabalha. Usa suas mãos para o bem. A espiritualidade vai te dar, Deus vai te fornecer, e Jesus, o solo, o sol, a água, a semente, mas eles precisam das suas mãos para colher. No intercâmbio mediúnico, na reunião mediúnica, eles precisam das mãos operosas no trabalho do bem. Então, ama e trabalha, mas sem ansiedade, sabendo que o tempo ajuda aquelas coisas que o tempo ajudou a construir. Trabalha no tempo de Deus, que muitas vezes é diferente do nosso. Espera, é o terceiro conselho. Ama, trabalha, espera, mas espera trabalhando. Não é aquela espera de quem não tem o que fazer na ociosidade. É a espera de quem sabe que está no trabalho do bem e que Deus tem o tempo certo para cada coisa na nossa vida. E o quarto conselho, que vai remeter ao primeiro: perdoa. Porque o perdão está diretamente ligado ao amor. Pergunta para alguém que está casado há 40 anos como conseguiu fazer com que o casamento durasse tanto tempo. Pergunta para o meu marido quantas vezes no dia ele tem que me perdoar. E eu perdoo você também, tá? Porque a gente tem que perdoar um ao outro várias vezes. É o tempo todo. Então não fica fixado
interessado naquilo que o outro te fez de mal, porque você também faz coisas erradas com o outro. E você também está sendo perdoado o tempo todo. E ela fala para ele: ama, ama, trabalha, espera e perdoa. Ao longo da sua vida, Paulo, você pensa isso todas as vezes que você tiver um caminho a seguir. Você pensa que você tem que amar, trabalhar, esperar e perdoar infinitas vezes, para que você possa ser um verdadeiro seguidor do Cristo. Que a gente possa também fazer as nossas melhores escolhas e que esses pensamentos possam aquecer a gente, para a gente poder seguir o nosso caminho, sempre pensando em como Cristo gostaria que a gente atuasse. Muito obrigada.